Como se defender de um time que joga usando um falso 9? Há muitas maneiras que um time pode se proteger das vantagens que o adversário pode gerar quando usa um atacante no papel de um falso 9. E nesse vídeo a gente vai mostrar algumas dessas maneiras e vantagens e desvantagens de cada um. Nós somos o Centro do Jogo e te proporcionamos uma nova experiência com futebol. Então se você gosta de conteúdo sobre futebol, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais conteúdos. Bom, então sem muita enrolação, vamos logo para o conteúdo do vídeo. Bom, primeiramente, qual que é a ideia de um falso 9? Então imagina que nós somos o time azul, o time vermelho está atacando e o nosso time ele marca num 4-4-2, por exemplo, que é um sistema que ele consegue proteger muito bem a largura. Então a gente tem ali, no caso de uma virada de jogo, né, uma boa distribuição ali de linha para poder reequilibrar do outro lado, e também a gente tem dois jogadores aqui um pouco mais à frente que vão favorecer também, por exemplo, uma puxada de contra-ataque, tá? Além da ultrapassagem dos pontos. Só que o que acontece? Qual é talvez uma vulnerabilidade do 4-4-2? É esse espaço aqui entre as duas linhas de 4, o famoso espaço entre linhas. E aí qual que é a ideia do falso 9? É justamente fazer com que o atacante ele possa ser o dono aqui dessa área, né? O jogador que vai tentar receber a bola por aqui para criar espaços na defesa. Por quê? Quando a gente joga no 4-4-2, a maioria das equipes que usam esse sistema para fazer a marcação, eles protegem o espaço entre linhas através dos zagueiros. Então, imagina que essa bola entra com esse jogador e o ponta aqui ele recebe a bola nesse espaço entre linhas. Pode ser o lateral, tá? Dependendo da região que essa bola entra, ou pode ser também o zagueiro, tá? Quando o jogador recebe numa posição aqui um pouco mais central, o jogador da linha defensiva que vem fazer uma pressão, tá? Para que esse jogador não fique livre, é justamente um dos zagueiros, o que está mais próximo ali da bola, no caso o zagueiro. E aí a gente cria momentaneamente esse espaço aqui entre o zagueiro do lado oposto e o lateral mais distante. E aí a ideia do falso 9 é justamente você tentar usar esse mecanismo contra ele mesmo. Então, por exemplo, o atacante, esse jogador aqui, porque está um pouco mais enfiado na linha defensiva do nosso time, se ele é um falso 9, ele vai tentar desgarrar, ele vai sair daqui de entre os zagueiros e vai vir recuando um pouco mais para esse espaço. Porque se ele recebe a bola dentro do espaço entre linhas e consegue fazer esse giro, normalmente é o zagueiro mais próximo ali que vai tentar fazer essa pressão, por esse mecanismo que a gente acabou de citar. E aí, claro, por mais que o time tenha mecanismos aqui para fazer uma cobertura desse jogador que saiu, para fazer essa pressão no espaço entre linhas, os outros três defensores podem fechar para tentar cobrir os espaços aqui por dentro. Só que entre a saída do zagueiro e o fechamento, né, essa cobertura desses três defensores, a gente tem uma janela de oportunidade. Tá aqui o time vermelho, que se faz isso, ele já tá na intenção, então ele vai agir mais rapidamente, ele pode agir mais rapidamente, ele tende a fazer isso, já que o ataque normalmente toma a decisão e a defesa normalmente reage na maioria das vezes, né? Então a gente tendo essa brecha, esse ponta, né, o ponta do lado esquerdo, ele pode entrar e receber a bola aqui dentro desse espaço para poder tentar uma finalização. Ou mesmo não sendo ponta, esse jogador sendo muito bem marcado pelo lateral fechando, a gente pode também ter ultrapassagem para um volante, meio campista. E aí, independente de quem entre, de quem chegue ali na cara do gol, o princípio, a ideia do falso 9 é você ter um jogador saindo do meio dos zagueiros para o espaço entre linhas para quebrar essa linha defensiva, e que um jogador mais recuado, né, qualquer outro jogador do time que não seja o atacante, pode invadir esse espaço. Por isso que dos times que jogam com falso 9 você precisa de ter muitos jogadores que atacam muito bem o espaço, tanto os pontas como os volantes, os meias, enfim. E aí, a gente sabendo qual a vantagem que o falso 9 cria, tá? Qual a ideia do falso 9, a gente pode começar a pensar em estratégias para se defender dessa questão. Uma delas é a gente eliminar essa vulnerabilidade do espaço entre linhas. Então, como é que a gente faz isso? Muitos times eles acabam defendendo num 4-1-4-1, tá? Então eles colocam um cabeça de área, um volante para fechar esse espaço. E aí o falso 9 perde a liberdade que ele tem de entrar no espaço entre linhas. Porque se ele chega aqui, primeiro que o espaço entre linhas ele vai ficar um pouco mais curto, né? Então ele vai procurar esse espaço, né? Receber essa bola, e vamos supor que essa bola consiga entrar nele por aqui. O zagueiro ele não precisa mais quebrar a linha defensiva, sair para pressionar ele. Por quê? Porque o cabeça de área, o volante, ele já vai ter esse papel. Então quem receber a bola aqui, sendo o falso 9 ou sendo qualquer outro jogador, ele vai estar aqui um pouco mais centralizado, fazendo esse pêndulo, né? Esse limpador
jogador de para-brisa aqui de um lado para o outro para pressionar o jogador que recebe a bola por ali. Então o falso 9 saiu, recebeu a bola entre linhas, só que a estratégia do falso 9 acaba sendo prejudicada porque a gente tem um volante para pressionar ele sem precisar que a linha defensiva quebre. E aí a linha defensiva quebrando, a gente não tem aquela mesma criação de espaço que a gente tinha anteriormente quando estava marcando no 4-4-2. Só que qual é o ônus de eu utilizar também o 4-1-4-1? Porque, por motivos óbvios, eu perco um pouco de força de contra-ataque, porque antes eu tinha 2 jogadores aqui na frente, eu tirei um deles para colocar um jogador aqui para proteger o espaço entre linhas, e por mais que eu tenha um jogador ainda na frente para tentar puxar nesse comando de contra-ataque os 2 pontas também para saírem de trás, eu obviamente, até por questões numéricas, eu vou perder força de contra-ataque em relação ao 4-4-2, até porque também os pontas, né, eles estão saindo de trás, então eles estão fazendo ali deslocamentos maiores para chegar na frente, e aí pode gerar um desgaste maior no final do jogo. Só que a gente também continua ali com uma boa proteção em largura, né? A gente tem proteção em profundidade ali no espaço entre linhas e também tem uma boa proteção em largura. Só que se a gente não quiser perder essa força de contra-ataque, a gente pode utilizar também um sistema para se defender, como um dos vídeos anteriores que a gente falou aqui no canal, que é o 4-1-3-2. Então a gente pode manter 2 jogadores aqui um pouco mais avançados, diminuir essa outra linha aqui do meio campo, estreitar um pouco ela, deixar 3 jogadores e continuar com um jogador protegendo o espaço entre linhas. Então no caso de uma recuperação de bola, eu já tenho 2 jogadores aqui na frente que podem puxar esse contra-ataque. E aí da mesma forma, se essa bola entra no falso 9, né, se ele consegue achar um espaço entre linhas que já não está tão claro assim, mas ainda existe, a gente tem um cabeça de área para pressionar e evitar que essa linha defensiva quebre. E aí, qual é o ônus dessa estratégia? Quando a gente usa esse tipo de sistema, a gente até elimina a vantagem do falso 9, mas a gente acaba criando também uma vulnerabilidade aqui na largura, porque a gente já não consegue mais proteger a largura do campo completamente como a gente conseguia quando marcava no 4-4-2 ou no 4-1-4-1. Então, por exemplo, eu quero me proteger de um falso 9, o ideal é que você anule esse espaço entre linhas, coloque um cabeça de área. E aí, dentro desses 2 exemplos que a gente citou, do 4-1-4-1 ou do 4-1-3-2, aí você tem que pesar o que priorizar. Se você quer manter 2 jogadores na frente para ter uma força maior de contra-ataque, você pode usar o 4-1-3-2, mas você vai perder em proteção de largura do campo. Já se você quer proteger essa largura do campo, né, se proteger bem dessas viradas de jogo, você pode escolher o 4-1-4-1, mas sabendo também que você não vai ter tanta força de contra-ataque como no 4-4-2 ou no 4-1-3-2. E aí, você quer aprender um pouco mais sobre táticas? Então recomendo que você assista o vídeo que a gente deixou aqui embaixo no primeiro link da descrição. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Aí na tela está aparecendo alguns outros vídeos que a gente escolheu a dedo e recomenda para você aqui no canal. Forte abraço e até a próxima, valeu!